Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver agora essa questão do Enem, uma questão que diz respeito à probabilidade. Mas olha só, o examinador aqui, ele criou uma situação, vamos dizer, que requer uma boa interpretação, tá? E para resolver, a gente tem que fazer uma análise das situações possíveis que podem acontecer, tá? De acordo com as informações que foram colocadas no enunciado. Enfim, você será, vamos dizer assim, indagado nessa questão, que eu considero que é uma questão aí que pode ter sido uma questão muito difícil para muitas pessoas, mas que na resolução você vai pensar, puxa vida, eu tinha que pensar dessa forma aí, né? E pensa o seguinte também, né, gente, a quantidade de questões de probabilidade, de análise combinatória que podem ser inventadas aí, criadas pelo examinador, não há como a gente, vamos dizer assim, prever todas essas possibilidades. Então talvez você vá resolver essa questão aqui e vai ver assim, puxa vida, nunca tinha resolvido uma questão dessa forma, tá, gente? Isso aí pode acontecer. O Enem, ele procura pegar, vamos dizer assim, bastante o raciocínio, uma análise um pouco mais crítica em relação ao enunciado. E é isso que está sendo feito nessa questão, tá bom? Vou fazer bem devagar para você entender completamente ela, como é que a gente chega no resultado, e você vai pensar assim, puxa vida, é isso que eu deveria fazer? Isso, tá? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos ver então o que diz aqui o enunciado. Ele diz assim, ó, um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, tá? Por exemplo, assim, o que ele quis dizer aqui, ele anota 6h15, se estava 6h15 com 34 segundos, ele anota somente 6h15, tá? Ele esquece ali os segundos, tá? Continuando. Sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera, né, pela parada de ônibus. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. Então, ó, antes das 6h15, ele nunca consegue chegar, tá? Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu, tá? E que a mediana, tá, do conjunto aqui, ó, de dados é 6h22. Então eu falei aqui no começo da questão que é uma questão que envolve probabilidade, mas também envolve estatística. Então nós deveríamos saber aí, no caso, o que significa a mediana, tá? E ele disse ali, 21 dias letivos é o dia que mais se repetiu. Então ele poderia ter dito assim, ó, 21 dias não, 6h21 é o horário que mais se repetiu. Ele poderia ter dito assim, ó, 6h21 é a moda do conjunto de observações feitas por esse estudante. Então a moda a gente sabe que é o valor que mais se repete, tá? Ele preferiu não utilizar essa palavra moda, apenas a mediana. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aí diz assim, ó, a probabilidade de que em algum, tá? Então a pergunta aqui é a probabilidade de que algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo, ó, a probabilidade ela é no máximo quanto? E aí aqui embaixo nós temos as alternativas. Bom, primeira coisa, né, gente? Está sendo dito ali, então, que a mediana desse conjunto é 6h22. Teve ali 21 dias letivos. Esse estudante não perdeu nenhum desses dias letivos, tá? Então, se a mediana é o conjunto, é o valor que está sempre no meio na distribuição dos valores, o que significa? Se nós colocarmos todos esses valores, o estudante anotou todos os valores, 6h15 passou uma vez, 6h16 passou duas vezes, 6h17 passou uma vez, e assim vai. 6h22 é o conjunto que está no meio, tá? No rol. Rol, lembrando que é colocar os horários ali em ordem crescente, por exemplo. Poderia ser em ordem decrescente também, mas vamos utilizar aqui em ordem crescente. Então, vou fazer a seguinte situação para você aqui, ó. Olha só, vamos imaginar isso daqui, ó, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, antes das 6h15, esse aluno nunca chegou. E aqui o valor que está no meio é o valor 6h22. Se 6h22 é o valor que está no meio, significa que do lado esquerdo, nós vamos ter ali, ó, 10 valores. Enquanto que no lado direito também nós teremos 10 valores. Totalizando o que, gente? As 21 observações desse estudante.
Então, se 6 e 22 é bem no meio, é a mediana, né? Então, tem 10 observações de um lado e 10 observações do outro. Isso aqui, para isso que serviu, então, a informação mediana. Agora, o seguinte, ó. A gente quer calcular a probabilidade de esse estudante, probabilidade máxima, tá? Desse estudante ter apanhado o ônibus antes das 6 e 21. 6 e 21 não vale mais, tá? Então, primeira coisa, a gente vai abordar aqui a definição de probabilidade, que é a divisão, tá? Ou seja, o quociente entre quem? Denominador, o número total de possibilidades, que são 21 observações, tá? Denominador, o número total. E o numerador são os casos favoráveis, ou seja, horários que são anteriores às 6 e 21. Beleza? Então, olha só como é que a gente vai colocar isso daqui, ó. Então, a probabilidade, pensando na probabilidade aqui, a definição é o quê? O denominador seria, então, o número total de observações, são os 21 horários que o ônibus chegou, e aqui o número de situações que são favoráveis, ou seja, o que eu quero dizer aqui, ó? Situações em que esse estudante aí, ele apanhou antes de 6 e 21. Então, qual o número de casos favoráveis? Tá? Então, olhem só, vamos pensar assim, ó, se nós temos 10 valores aqui no lado esquerdo e 10 valores no lado direito, a gente pode pensar também o seguinte, olhem só, vamos pegar todos os valores que são menores do que 6 horas e 22 minutos. Nós vamos ter, então, 6 horas e 21 minutos, 6 horas e 20 minutos. Vamos colocar todos eles aqui, ó, tá? 18, 6 horas e 17, 6 horas e 16 minutos, 6 horas e 15 minutos. Antes disso, então, o estudante não chegou, tá? Então, olhem só, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar assim, ó, aqui, então, vamos supor que sejam 6 horas e 21 minutos, tá? Então, aqui é 6 e 15, vai ainda 6 e 21, 6 e 22, depois continua. 6 e 21, vamos supor aqui, ó, que esse estudante, ele tenha chegado, observado X vezes o valor 6 e 21. Esse é o valor que mais apareceu, né, gente? Vamos supor X vezes, então, no mínimo, 2, né? 2 ou mais, porque se for 1, ele já não vai ser o valor que mais apareceu, porque vai ter outros também, né? Então, no mínimo, 2. Então, vamos pensar assim, ó. Qual é a probabilidade, então, dele pegar esse ônibus antes das 6 e 21? Como é que a gente pode fazer isso? Nós temos 10 valores que são menores do que 6 e 22, só que não nos serve o número de valores 6 e 21, ou seja, menos o x, e divide pelo total, que é 21. Vou escrever isso para vocês, tá bom? Olhem só, então essa probabilidade, a gente pode pensar assim, ó. O número total de observações, né? São 21 observações. Agora o numerador, ó. No lado de cá nós temos 10 valores que são menores do que 6 e 22. Só que para estar nessa situação aqui, ó, ter chego antes, eu tenho que desconsiderar o número de observações que foram feitas às 6 horas e 21 minutos. Então nós temos que ter menos o x. Então aqui nós vamos ter 10, ó, que é o total, menos o número de observações x, que foram às 6 horas e 21 minutos. Esses são os casos favoráveis, tá bom? Então, o que a gente pode pensar? Esse valor aí, gente, ele será máximo quando o valor do x ali for um valor mínimo. Se o valor do x for mínimo, tá? Ou seja, nesse caso, nós vamos ter, vamos supor o valor zero, ele não vai ser zero, tá? Vamos supor se fosse o valor zero. A probabilidade seria 10 sobre 21. Se o x for igual a 1, a probabilidade vai ser 10 menos 1, ou seja, 9 sobre 21. Se o x for 2, 8 sobre 21. Aí vai diminuindo, tá? Então, a gente quer o valor máximo da probabilidade. Para isso, o valor do x ele deve ser o menor possível, tá? Então, se nós pensarmos assim, ó, como nós temos aqui, ó, 10 valores abaixo aqui, ó, tá? Que serão distribuídos aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horários possíveis. Nós poderíamos ter, por exemplo, a seguinte situação, ó. Nós poderíamos ter 4 valores iguais a 21, um valor igual a 6 horas e 20, 6 e 19, 6 e 18, 6 e 17, 6 e 16, 6 e 15. Olha só, nós temos aqui um total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 observações. Então, se o x aqui, ó, ele for igual a 4, gente, a probabilidade será quanto? Se o x for igual a 4, a probabilidade será 10 menos o 4 é 6 dividido por 21. Tá? Ó, 6 e 21 apareceu 4 vezes, mas pode acontecer 6 e 21 aparecer somente 3 vezes. Aí nós vamos ter, por exemplo, agora vai ter que... Um dos valores aqui de baixo tem que ser valor 2. Então, ó, 2, 1, 1, 1, 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Então, aqui a soma também são 10 observações. Então, nessa situação, nós temos o valor x aqui, ó, 6 horas e 21 minutos, aparecendo 3 vezes. Então, nessa situação aí, ó, nessa situação, a probabilidade, com o x sendo igual a 3, 10 menos o 3, 7 sobre 21. Ah, Ferrete, se eu colocar, por exemplo, agora 6 horas e 21 minutos, apareceram 2 vezes, tá? 2 vezes. Bom, se apareceu 2 vezes, gente, reparem, ó, vamos supor que aqui apareceu 2 vezes, poderia ter aparecido 3, ou aqui 2, só que nessa situação isso não pode acontecer, porque aqui, ó, se aqui tem 2, ele já não é o valor que apareceu mais vezes, porque, por exemplo, nessa distribuição que eu inventei ali, 6 e 20 também apareceu 2 vezes. Então, a gente não pode dizer que o 6 e 21 seria o valor que mais apareceu, ou seja, a moda desse conjunto de valores. Então, essa situação para x com 2 observações, 6 horas e 21 minutos com 2 observações, não é possível, tá bom? Então, a probabilidade pode ser uma dessas duas aí, ó, 6 sobre 21 ou 7 sobre 21. Como a probabilidade é máxima, tá? Nós vamos ficar com 7 sobre 21. E 7 sobre 21, olhem só, nós encontramos a alternativa correta aqui na letra D de Dinamarca. Olhem só, nós temos também a probabilidade aqui, ó, 6 sobre 21, mas é menor do que 7 sobre 21, que é a probabilidade aí que nós deveríamos responder, porque ela é a máxima possível nessa situação. Então, olhem, realmente, gente, eu considero uma questão aqui que envolve uma análise muito inteligente, exige aí do aluno uma, vamos dizer, uma experiência, que cai assim, vamos dizer, poxa, eu tenho que fazer essa análise, deixa eu botar numa tabelinha, ver o que pode acontecer e começar a brincar com essa situação. Então, em termos de conta, não é uma questão complexa. Agora, em termos de análise e interpretação, eu considero essa questão aqui uma questão difícil. Tá bom, gente? De qualquer forma, espero ter ajudado, tá? Um abração, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.